Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal. Sua presença é muito importante aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Iguinho tinha 22 anos. Era novo, cheio de tatuagens pelo corpo inteiro, daquelas que contam histórias que ninguém tem coragem de perguntar. Um rosto tranquilo, mas que carregava nos olhos uma sombra de quem já tinha enfrentado mais do que devia na vida. Cresceu sem muitas referências. Os amigos de infância foram sumindo, alguns pro mundo errado, outros para trás das grades. Iguinho escapou por pouco. Quando completou 18, decidiu mudar. Procurou emprego, aprendeu mecânica e passou a trabalhar em uma oficina do bairro. Não era fácil, mas ele se virava. Cuidava dos 2 pitbulls como se fossem irmãos mais novos, andava com eles soltos pelas ruas da comunidade, colocando bastante medo na vizinhança. Rebaixou o carro com o próprio esforço, detalhe por detalhe. Aos poucos, foi construindo uma vida comum, nada demais. Mas para ele, aquilo era tudo. E foi ali, entre os rolês de domingo e os dias quentes, que conheceu Robertinha. Robertinha tinha 26 anos. Uma mulher de personalidade forte, tatuada dos pés à cabeça, com um jeito inquieto e um passado que doía em silêncio. Era mãe solo. Teve Valentina quando ainda era praticamente uma menina. A vida dela nunca foi simples. A mãe estava presa. Um caso antigo, cheio de detalhes obscuros que a vizinhança evitava comentar. Cresceu em lares quebrados, cercada de gente que também não sabia para onde ir. Robertinha agora tentava virar a página. Fazia um curso de manicure no centro, sonhando em abrir sua própria sala de beleza. Nos fins de semana, gostava de relaxar com uma bebida, rir alto, dançar. Era a forma que encontrou de escapar da rotina sufocante. Quando conheceu Iguinho, não foi paixão à primeira vista. Mas ele era diferente, tranquilo, prestativo, com um carinho que ela não encontrava por aí. Começaram a se ver com frequência. Um almoço aqui, um filme ali. Com o tempo, ele passou a frequentar a casa dela e foi inevitável conhecer Valentina. Valentina tinha 13 anos. Uma adolescente cheia de perguntas, cheia de energia, cheia de curiosidade pelo mundo. Era esperta, mas já começava a sentir o peso da ausência de um lar estável. Iguinho se aproximou dela com cuidado. A tratava com respeito, carinho e até um certo zelo que surpreendia. Levava a menina para a padaria, ia com ela ao mercado, brincavam juntos, andavam de mãos dados. Iguinho às vezes apertava os passos, Valentina corria atrás, como em submissão e respeito pela figura do pai/amigo que ela não teve. Para quem olhava de fora, era como se fossem uma família. Mas na comunidade, ninguém só olha. Todo mundo observa, julga, comenta, especula. Os cochichos começaram a circular. Iguinho é gente boa, mas tem algo esquisito ali. Muito próximo da menina, não acha? Sei lá, cuidado é uma coisa, mas isso aí já passou do ponto. Robertinha, ocupada com suas batalhas internas, não deu muita atenção. Confiava em Iguinho, via nele um companheiro raro e gostava de ver Valentina sorrindo de novo. Mas a história começou a mudar de tom quando Valentina conheceu Betim. Betim era um rapaz de 17 anos. Já tinha um nome rodando pelas ruas. Abandonou a escola aos 13. Ficava o dia inteiro na esquina, dizendo que fazia uns corres. Valentina se encantou. Ele era mais velho, falava grosso, tinha moto. Era aquele tipo perigoso que seduz com o silêncio. Robertinha não aprovava, mas também não sabia como lidar. Gritava, discutia, depois cansava. Valentina fazia o que queria. Iguinho via aquilo tudo de longe, desconfiava. Tentou alertar, mas Robertinha dizia: ela vai aprender, não adianta forçar.
E o tempo passou. Valentina começou a se sentir estranha. Enjoos, tontura, sono constante. A barriga começou a mostrar um pequeno volume. No começo diziam que era ansiedade. Depois começaram os boatos. No posto de saúde, o exame foi rápido. Positivo. Valentina estava grávida. O bairro entrou em colapso. Robertinha chorava sem saber para quem. Valentina não dizia muita coisa. E Betim desapareceu. Ele desapareceu sem aparente motivo. O que o fez sumir assim? Sumiu do mapa. Desligou o telefone, deixou a moto com o primo e foi embora. Sem o suposto pai, sem rumo, começaram as perguntas. E com elas vieram as suspeitas. Ninguém dizia alto, mas todo mundo pensava. E se não for o Betim? E se for o Iguinho? A vizinhança, que já cochichava antes, agora levantava hipóteses em voz alta. Começaram a tratar Iguinho com frieza. Alguns pararam de ir na oficina, outros atravessavam a rua quando ele passava. Iguinho sentia o peso nos ombros. Dizia para os amigos que não entendiam o motivo, que ele sempre tratou Valentina como filha, que nunca teria feito algo assim, mas as palavras já não bastavam. Até que um dia, Robertinha apareceu no portão da oficina. Olhos vermelhos, voz firme, segurando a raiva como quem segura um vulcão prestes a explodir. Ninguém sabe exatamente o que ela disse, mas quem viu nunca esqueceu a frase final. Eu descobri tudo, minha filha me contou. Vá para onde quiser, tua vida já acabou. Naquela mesma noite, Iguinho não voltou para casa. Nem na outra, nem depois. Os pitbulls ficaram dias sozinhos, uivando alto. Uma semana depois, um corpo foi encontrado, num terreno isolado, fora da cidade. Era puro carvão, irreconhecível. Levaram dias para confirmar, mas com os processos de investigação, concluiu-se. Era Iguinho. Não houve despedida, não houve explicação. A polícia investigou, mas os suspeitos, até hoje, nunca apareceram. Alguns disseram que foi vingança, outros que foi impulso, mas a verdade é que ninguém viu, ninguém ouviu, ou, se viu, preferiu ficar calado. Valentina ainda carrega a barriga. O bebê não nasceu. Robertinha se afundou no próprio silêncio. Tranca a porta, evita o olhar das vizinhas, vive agora de lembranças tortas. A criança, quando nascer, não terá pai. Não saberá quem foi Iguinho ou quem é Betim. Não ouvirá as histórias, nem verá as fotos. Vai crescer com um espaço vazio e talvez nunca entenda o que houve. Porque Iguinho partiu sem resposta, sem defesa, sem chance. E os que tiraram sua vida seguem livres. Escondidos sobre o manto da fofoca, do boato, da justiça pelas próprias mãos. No bairro, o nome de Iguinho quase não é falado. Alguns dizem que ele mereceu, outros evitam o assunto. Mas nas madrugadas silenciosas, quando o vento sopra entre os becos, a memória dele ainda vaga por ali, nos latidos dos cães solitários, no motor de um carro rebaixado que nunca mais passou, e no olhar perdido de uma mãe que talvez tenha se arrependido tarde demais. E uma criança completamente inocente e indefesa teve parte de sua história já apagada, sem nem mesmo começá-la.